Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, se vocês lembram de mim. Eu fazia vídeos há uns 3 anos atrás, fazia vídeos de vlogs, gravando minha rotina com meu filho. E na época eu não estava trabalhando, depois de um tempo comecei a trabalhar de novo. E agora estou de novo em casa, não porque eu quero, mas porque eu fui demitida. Agora não tem desculpa pra falar que eu não tenho tempo de gravar vídeo, que eu tenho, mas eu queria já há muito tempo ter voltado a fazer os vídeos, só que eu não tinha tempo, gente, eu não tinha disposição, meu celular estava sempre no limite do armazenamento, inclusive agora está também, eu vou ter que limpar esse celular. É isso, basicamente isso, mas eu amo fazer vídeo e eu quero voltar pro canal a todo vapor e esse ano vai dar certo. Espero que o áudio esteja bom pra vocês, o microfone não é um dos melhores, mas é o que tem pra agora. É o seguinte, eu vou falar mais ou menos o que aconteceu do último vídeo pra cá, né? Que eu falei que eu ia voltar a fazer os vídeos, então voltei. Então não quero ficar anualmente atualizando vocês e não voltar a fazer os vídeos. Basicamente, eu estava trabalhando numa empresa e depois eu mudei de emprego, fui pra um lugar melhor, financeiramente falando. E foi muito bom ali, eu tive muitos aprendizados, tive novas amizades. Amizades, assim, que me fazem muito bem. Até hoje, já faz 5 meses que eu saí de lá e até hoje eu mantenho essas amigas. Espero que dure. Esse trabalho foi muito bom. Eu ganhei bem lá, só que me deixou emocionalmente muito abalada, pra falar a verdade. Eu trabalhava bastante. Era um trabalho, assim, muito pontual, que tinha muita cobrança. Então, me deixou abalada, assim, porque foi um gatilho de um outro emprego que eu tive há anos atrás, em 2020, 2017. Tive uns lapsos de memória desse outro trabalho, então me fez muito mal. Inclusive, comecei terapia. E tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Como eu falei, estou desempregada, então isso acaba me atrapalhando muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser independente, eu gosto de viver minha vida, fazer minhas coisas. Por mais que eu não pegue meu dinheiro e use para fazer o que eu quiser, sabendo que eu tô contribuindo na minha casa, já me faz feliz, sabe? Já me faz bem. E por mais que eu não seja cobrada por isso, eu me sinto cobrada por mim mesma internamente, de ter que prover minha casa também, de poder dar um presente pro meu filho, de poder fazer alguma coisa que eu queira, de poder simplesmente falar assim, esse dinheiro é pra essa conta, então a gente tá de boa, ou poder fazer um mercado bom. Enfim, então isso me abalou bastante de ter sido demitida, ainda mais da forma que foi simplesmente, tipo assim, acabou seu contrato, a gente não vai renovar, tá bom? Beijo, tchau. E foi isso, acabou. Eu estou fazendo um trabalho freelancer, inclusive para essa empresa que me demitiu, e eu não nego, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, então, por mais que não seja muito dinheiro e não esteja contribuindo super pra minha renda aqui em casa, traz um alívio e eu também me sinto melhor de não estar só não fazendo nada, entendeu? Então acho que os vídeos vão me ajudar também nessa questão de me sentir mais útil e de fazer algo que eu gosto. Porque eu procuro vários hobbies, sabe, gente? Eu queria fazer várias coisas, assim. Só que a maioria das coisas exigem dinheiro, um aprendizado ali, né? Enfim, e eu gosto de fazer vídeos, então, algo que eu já tenho minha lapela, eu já tenho um tripézinho, eu já tenho meu celular. É o que eu preciso para começar a fazer os vídeos, então, hoje estou começando a fazer novamente os meus vídeos. Estamos em março de 2026. O que eu fiz de diferente de 2025? Absolutamente nada. Inclusive, fiquei em 2025 internada durante 7 dias por anemia grave, porque eu não me alimentava bem, eu dormia mal, eu estava estudando dia e noite, faço faculdade, inclusive, online, e ainda continuo na mesma rotina, ainda continuo dormindo tarde, agora eu acordo um pouco mais tarde, porque então eu tô dormindo melhor, mas ainda assim, dormir tarde faz muito mal. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é péssimo pra nossa saúde, diminui nossa estimativa de vida. E eu continuo fazendo isso, eu acostumei a fazer isso e eu tenho que desacostumar o meu corpo a fazer isso. Preciso voltar a fazer exercícios, tenho que fazer o meu exame pra ver como que tá o meu organismo. Eu preciso também, não posso estar fraca pra voltar a fazer exercícios, porque senão vai piorar tudo de novo. Preciso melhorar minha alimentação, preciso fazer algo que eu goste, então o YouTube vai ser o meu primeiro passo. É o que eu mais gosto de fazer há anos e anos e anos, só que eu fui deixando por medo, por vergonha, por julgamentos internos e externos, enfim, muitas coisas, e eu poderia ter continuado a fazer os vídeos, que é algo que eu amo fazer. E por muitos motivos eu deixei de fazer algo que eu amo. É louco como a gente escolhe fazer uma coisa que faz mal pra gente, e as coisas que fazem bem pra gente, a gente simplesmente deixa. Por exemplo, o exercício. Pode ser que não seja algo que as pessoas gostem de fazer, mas a gente simplesmente deixa com uma facilidade tão grande. Agora, pra pedir uma pizza, a gente pega o dinheiro que sobrou ali, tipo, a gente sabe que não pode gastar aquele dinheiro, mas a gente vai lá, pega e gasta. Impressionante. É muito mais fácil pegar um sonho, por exemplo, fazer meu canal no YouTube, porque exige um tempo, exige uma dedicação, exige uma constância, do que simplesmente ficar o dia inteiro deitado no sofá rolando feed. Não é o que eu faço, porque eu faço muitas coisas aqui em casa, mas é muito mais fácil a gente dedicar umas 2 horas rolando feed do que umas 2 horas gravando vídeo, editando e postando no canal no YouTube. Então, eu assumo minha parcela de culpa de ter feito muitas coisas na minha vida não terem dado certo.
E esse vídeo é mais pra eu falar pra você que tem um sonho, que tem uma vontade, que tem um desejo de fazer alguma coisa, que você desiste, assim como eu. Não desiste. Se eu não tivesse desistido, vai lá saber onde eu já estaria. Vai lá saber se eu está passando essa dificuldade de ter que ficar procurando emprego novamente, de ter que refazer meu currículo e mandar em outras empresas e receber não e não atrás de não. E ter que ficar não queria falar essa palavra, mas ficar me prostituindo, trabalhando numa coisa que eu faço um monte e ganho pouco. Um freela, que seja. Sendo que eu podia estar me dedicando à minha família nesse período. Sendo que eu podia estar cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, sem preocupação. Poderia estar criando meus conteúdos do jeito que eu sempre quis. Mas eu simplesmente larguei. Porque eu não podia dedicar 2 horas do meu dia para fazer os vídeos. Primeiramente por falta de tempo. E depois por falta de ânimo mesmo, né? E energia, porque eu tava doente e eu não sabia. Eu me deixei muito pra trás, sabe, gente? Eu acho que o recado que eu tenho pra dar pra vocês é: não esqueçam de vocês. Vocês só dependem de vocês pra conseguir alguma coisa na vida. Não dá pra gente depender dos nossos pais, do nosso marido, dos nossos filhos no futuro. Ai, no futuro meus filhos vão crescer, eu tô dando melhor estudo pra eles, melhor tudo pra eles conseguirem o que eles querem e poderem me bancar, sei lá, ou cuidarem de mim. Eu não quero colocar esse peso na vida do meu filho. Então, eu quero por mim mesma, eu quero fazer por mim mesma pra que eu consiga chegar onde eu quero. Pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Não pelo esforço que eu tô dedicando a outra pessoa, porque isso a gente não pode cobrar das outras pessoas. A gente dá educação pros nossos filhos, a melhor escola, as melhores roupas, tudo que der, que esteja ao nosso alcance. Não é pra jogar na cara deles depois de falar assim: vocês tiveram tudo, eu fiz tudo por vocês, agora é hora de vocês retribuírem. Não. A gente tem que fazer isso pela gente. Eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer e agora eu tô onde eu quero estar. Porque eu lutei, porque eu consegui, porque eu fui atrás. Se a gente fica nessa de esperar do outro, ai, eu deixei a minha vida, eu parei de estudar, eu parei de fazer as coisas, cuidei da casa, cuidei dos filhos, e agora eu quero que meu marido me retribua. Não é assim que funciona. Por mais que possa existir, por mais que os maridos queiram fazer isso pela gente, a gente tem que correr atrás do nosso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o nosso marido vai estar vivo, a gente não sabe se os nossos pais vão morrer, não vai ter nada que eles vão deixar, uma herança que seja. A gente não sabe se os nossos filhos estarão vivos até lá, se eles vão nos ajudar ou se eles vão cuidar da gente. A gente não tem que esperar isso deles, gente. Vamos fazer por nós mesmos. Nunca pensei que alguém me devia alguma coisa. Eu nunca pensei que eu quero depender do meu marido, ou que eu quero que meu filho me retribua algo, ou que a minha mãe e meu pai devem cuidar de mim até hoje, que eu tenho 32 anos. Eu nunca pensei essas coisas. Mesmo assim, eu deixei a vida fazer o que quisesse de mim. Eu não fui intencional nas coisas que eu buscava pra mim. Ano passado que eu comecei a pensar um pouco melhor. Eu comecei a malhar, comecei a fazer minha faculdade, só que aí veio a doença, e aí acabou com tudo, e aí outros problemas foram vindo um atrás do outro, inclusive até o meu carro ficou alagado. Então, muitas coisas ruins aconteceram, perdi meu emprego. Eu fiquei, assim, pensa numa pessoa que ficou no fundo do poço. Sem emprego, sem saúde, sem um hobby que pudesse fazer, sem emocional nenhum, porque aconteceu outras coisas que eu não quero expor aqui, que foi uma atrás da outra, gente. As minhas amigas me viram assim, destruída. E todas falaram assim: se eu fosse você, eu não sei se eu ia aguentar passar por tudo isso. Porque era uma coisa atrás da outra, assim, milésimo, sabe, gente? Coisa de uma semana era uma coisa, na outra era outra, na outra. E aí, foi assim por uns 3 meses seguidos. Gente, mudei de ângulo porque o vídeo não tava gravando. Aí depois eu fui ver que o vídeo tava sem áudio, porque minha lapela simplesmente desligou. Meu celular tava fervendo, coloquei na geladeira pra ele esfriar. Peguei um cafezinho. Eu lembro que eu só parei na parte que eu tava falando das minhas amigas, que elas me apoiaram muito, muito mesmo. Porque foi o pior momento da minha vida que eu passei, ano de 2025. E aí 2026 começou um pouco melhor, eu tava começando a ficar melhor. Aí veio mais um balde de água fria, o meu carro alagou na frente de casa. Então foi uma sucessão de coisas. Então, ó, cronologicamente, eu tava bem, fazendo academia, estudando, trabalhando num trabalho que eu tava ganhando bem. Aí depois eu fui promovida, aí comecei a ganhar menos, aí fui demitida. Antes disso, fiquei doente, fui demitida. Aconteceu uma coisa que eu não posso falar aqui, que foi muito pesado pra mim. Depois o meu carro alagou, ou seja, minha casa também poderia estar alagada, mas graças a Deus não alagou. Mas meu carro depois ficou bem, ficou ótimo. Eu não pude mais voltar a fazer exercício porque estava doente. Eu perdi um dinheiro do meu freela, que já era pouco, porque meu marido trabalha e ele ganha muito bem. Só que, como eu disse, eu, Aline, gosto de trabalhar, gosto de ter minha independência, gosto de ter meu dinheiro, não gosto de pedir nada pra ninguém. É algo que eu preciso aprender, inclusive, porque por eu não pedir ajuda pra ninguém, eu fiquei doente, eu fiquei mal e eu não conseguia fazer as coisas porque eu tava... Simplesmente eu tava fazendo as coisas sem ter energia, mas eu estava lá fazendo porque eu não conseguia pedir ajuda. Várias coisas aconteceram. E nesse vídeo eu não quero trazer só baixa astral, tá? Eu quero trazer uma lição. Tudo isso que eu aprendi com essas coisas que eu passei. Eu aprendi que eu não posso desistir de mim.
Eu aprendi que eu não posso simplesmente fazer tudo sozinha sem precisar da ajuda das pessoas. E tem pessoas que querem me ajudar, e tem pessoas que vão se sentir felizes em me ajudar, porque elas me amam. E eu posso pedir ajuda para essas pessoas, e eu posso depender um pouco delas. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não ache necessário. Mas se tem algo que eu tenho uma certa dificuldade, ou que eu não tenho força, não tenho energia, ou não consigo fazer no momento, eu posso falar não, ou eu posso descansar. Eu nunca me permitia descansar. Gente, inclusive foi isso que eu levei pra terapia. Eu não consigo descansar. Eu me sinto mal em descansar. Sabe o que é você sentar no sofá, e aí você ouvir o barulho da porta, tipo assim, do seu marido chegando? E eu faço isso desde anos e anos. Eu ouvia minha mãe chegando, eu já levantava pra fazer alguma coisa. E eu faço isso no meu casamento, sendo que meu marido nem me cobra dessas coisas, sabe? Tô sentada lá assistindo o filme, e aí, se meu marido chega, eu simplesmente levantar, deixa eu fazer uma coisa, limpar a mesa, sei lá. Às vezes nem tem nada pra fazer, sabe? Ai, é tanta coisa. Eu tenho muito que tratar ainda na terapia, sabe? Eu tenho muitos gatilhos, muitos traumas e muitas coisinhas pequenas, assim, que pareciam que não era nada. Só que quando vai virando essa bola de neve, quando essas situações te colocam pra pensar e refletir sobre o que você tá fazendo de tão errado, porque tá tudo dando errado, a gente começa a analisar os pequenos detalhes da vida que levam a gente a esse ponto. E eu não consegui descansar, ou eu não consegui simplesmente falar assim, eu tenho esse tempo aqui pra eu fazer tal coisa. Vou sentar e fazer tal coisa. E não simplesmente levantar e fazer outra, que eu não tenho tanta importância. Por exemplo, eu tinha que sentar e gravar meus vídeos. 1 horinha que seja, 30 minutos que seja, editar em 1 hora, 2, ou que fosse dias, mas um pouquinho de cada dia fazer, sabe? E eu dedicava esse tempo pra quê? Pra lavar a louça. Não que eu não tenha que lavar a louça, mas eu poderia pedir pro meu marido lavar. Ou eu poderia deixar pra depois, quando eu terminasse o vídeo, quando eu terminasse de fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. E não que eu só lavar a louça, só fazer comida, só cuidar de criança, só cuidar da casa. Sabe, a minha casa é sempre limpa, sempre. Ela tá sempre limpa. Mas eu ficava assim, meu Deus, tem que limpar, tem que arrumar, olha, tem uma poeirinha aqui, não sei o quê. Eu sempre me cobrei muito pra casa estar sempre impecável, pra eu estar bem, mas eu nunca tava bem, porque eu sempre tava fazendo as coisas que eu não tinha que estar fazendo, sabe, gente? Me cobrando além do que eu preciso. Eu acho que a maioria das mulheres, e mães principalmente, são assim. Elas se cobram de uma coisa que não precisa. E às vezes ela se deixa por último, ela não se cuida, não cuida da sua alimentação, não cuida do seu sono, não cuida dos seus hobbies, porque é o que mantém a gente sã. A gente não cuida dos nossos hobbies, a gente não faz nada pra gente. Nada do que a gente quer. A gente não se dá o direito de sentar no sofá assistir uma Netflix. A gente não se dá o direito de simplesmente não fazer nada. Os homens fazem isso o tempo todo. Às vezes eles chegam do trabalho e sentam no sofá. A gente não consegue fazer isso. A gente chega do trabalho, vai, busca a criança, faz coisa pra criança comer, aí dá banho na criança, aí cuida da casa, aí faz comida, e não sei o quê. Quando chega no final do dia, a gente já tá exausta. Só quer um banho, deitar e dormir. Ou só quer um banho, assistir um pouquinho de TV e dormir. Então essa cobrança vem de mim mesma, sabe? Vem de internamente. Aí chegou num ponto que já faz 3 meses que o ano começou e eu não fiz nada pra mim. Eu só estudei. Foi a única coisa que eu fiz. E, tipo assim, estudar é maravilhoso, gente, mas não só isso. Eu trabalhei um pouco também porque eu tô fazendo freela, cuidei da minha casa e tal, mas o que eu fiz pra mim? Pra Aline. Eu falei que isso ia mudar, eu falei que eu ia cuidar de mim, e eu não cumpri isso. Eu ainda até agora estou só vivendo no automático, fazendo o que eu sempre fazia e não dedicando um tempo pra mim. Antes eu reclamava que eu não tinha tempo porque eu trabalhava, e agora que eu tenho tempo, qual é a minha desculpa? E é por isso que eu cheguei no meu limite. De verdade, eu tava num nível assim que eu tava... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu existo? A gente fica sem propósito, sabe? Só cuidar de casa, de filho e das coisas, por mais que seja bom e meu marido fala que ele é grato e tudo, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto plena, porque eu não tô fazendo nada por mim. Às vezes a gente quer uma resposta externa, alguém que elogia, alguém que busca, alguém que dê uma validação, que dê uma motivação, mas não é deles que tem que vir isso. Porque se um dia não tiver ninguém, do nosso lado, como que você vai fazer alguma coisa? Como que você vai achar motivação? Você não vai, você vai simplesmente definhar, porque não vai ter mais validação externa. A gente aprendeu a ser obediente. Isso é desde a infância, a gente aprende a ser obediente, a gente não aprende a fazer. A gente aprende a seguir ordens, a gente não aprende a delegar, a gente não aprende a enxergar o que a gente quer, porque a gente só aprende a enxergar o que a gente tem que fazer, desde criança. E eu sempre fui a criança obediente, eu sempre fui a criança que fazia tudo que a mãe mandava. Eu era exemplar. Eu já ouvi várias vezes isso. Nossa, por que você sempre faz tudo tão certo? Você é tão boa, você é tão legal, você é tão assim, mas as coisas dão errado pra você. E eu também perguntava às vezes, sabe? E depois, estudando um pouco de lei da atração, essas coisas, eu vi que não é merecimento. Não é por merecimento, é por vibração, é pelo que a gente sente que é. E eu sempre me senti pequena. Eu sempre me senti menos, eu sempre me senti um lixo. Eu sempre me senti uma pessoa que não tinha capacidade. Não era o suficiente, essa palavra. E aí, como que isso se manifesta na minha vida? Assim, me mostrando
O que a gente fala que a gente é, a gente se torna. Não tem como a gente plantar batata e nascer cenoura. Não tem como você falar o tempo inteiro, eu sou ruim, eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou burra, e não sei o quê. E o mundo te mostrar que você é inteligente, que você é maravilhosa, que você é incrível. Não tem como, gente. As coisas vão acontecendo assim. Você fala uma coisa e as coisas acontecem pra concretizar que você é o que você fala. Se você começar a falar, eu sou boa, eu sou capaz, isso é possível pra mim, todas as coisas boas acontecem pra mim. As coisas, por mais devagar que seja, vão começar a acontecer. Sabe aquele negócio, por exemplo, você pensa assim, eu quero comprar um carro, um Renegade prata. Pronto, você viu aquele carro na televisão. Você vai andar na rua, você vai ver aquele Renegade prata em todo lugar. Em todo lugar, pode ter certeza. Você vai ver o tempo inteiro. Porque é o que a gente colocou na nossa cabeça, eu quero isso. E aí você começa a ver isso. É que nem o algoritmo do Instagram. Se você começa a procurar, se você falar aqui, ó, vai aparecer vídeo sobre isso. Se você falar assim, tô com vontade de comer McDonald's, vai começar a aparecer anúncio do McDonald's o tempo todo pra você. Pode ter certeza, faz esse teste. Fala de McDonald's umas 5 vezes no seu dia e vê se não vai aparecer. O algoritmo funciona mais ou menos como a lei da atração. O que a gente fala que a gente quer, começa a aparecer pra gente. O que a gente fala que a gente é, começa a aparecer pra gente. Então se você falar assim, eu sou uma pessoa paciente, vai aparecer situações na sua vida que vai colocar sua paciência em prova. Pra te provar se você é realmente ou não paciente. A gente pode ter certeza, porque você provou pra você mesmo que você é paciente. Eu sei porque, várias coisas já aconteceram comigo, e aí eu não me deixei abalar. E aí, por exemplo, que nem a situação do carro. Eu não sou uma pessoa materialista, assim. Não em altos níveis. Por exemplo, meu carro ficou alagado. Eu me desesperei? Não. Eu vou falar pra vocês que não. Eu fiquei assim, não acredito. Eu ri. Até ri. Eu falei assim, não é possível. Aí fazer o quê, né? Não é isso. Agora lidar com as consequências e já queria trocar o carro, vamos ter que trocar agora. Tinha dinheiro? Não tinha um puto no meu bolso, gente. Tava desempregada. Mas eu já tava assim, tenho que fazer? Não tenho que fazer. Paciência. Impressionante. Deu 10 minutos, a água saiu da rua inteira. O carro não ligou. Aí meu marido entrou pra casa. Enfim, não perdi a paciência. Fiquei, deixa lá, não mexe, vamos ver o que a gente resolve. Aí meu marido falou, vou lá, última vez pra ver se eu consigo colocar o carro lá em cima, pra se chover de novo, pelo menos arrastar ele, empurrar, pedir ajuda do vizinho. Aí ele foi, ligou o carro. E o carro funcionou. E estamos com o carro até agora funcionando. Não sei se ele vai funcionar pra sempre, mas talvez minha falta de desespero fez o carro voltar a funcionar. Talvez se a gente tivesse desesperado, tentado ligar o carro na água mesmo, não sei o quê, e na afobação, tudo ia piorar. E o carro não ia mais ligar, o carro ia estragar, e várias outras situações aconteceram assim, que me colocaram à prova de que eu não sou materialista. E eu vi as coisas boas acontecendo em relação a isso, ao material, né? Esse vídeo é mais pra um compromisso comigo mesma, de que eu não vou desistir mais dos meus sonhos, eu não vou desistir mais de fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Talvez eu não esteja sempre bem arrumada, talvez eu tenha que fazer os vídeos do jeito que eu tô, descabelada mesmo, e tal, e falar de assuntos que eu, bem aleatórios, mas é o meu canal, eu falo o que eu quiser. E eu já tenho que colocar isso na minha cabeça, de que eu não tenho que fazer tudo perfeito, que eu não tenho que saber de tudo. Eu não tenho que saber de tudo, eu não sou especialista nas coisas. E que mesmo não sendo especialista, eu posso ajudar as pessoas do jeito que eu sempre ajudo as minhas amigas, as minhas colegas, e que eu sempre tenho alguma coisa pra dizer, e as pessoas gostam do que eu falo, e é isso. Eu sei eu mesma. Também pra eu acompanhar a minha evolução, gente, é tão legal. Eu gosto tanto de pegar meus vídeos passados e ver as coisas como eu fazia, meu dia a dia, como era o meu filho, as coisinhas que ele falava, como eu agia, como eu me comportava, como eu falava, e tanta coisa que mudou, sabe? E eu quero um dia poder estar nesse canal e ver a minha vida de hoje, poder falar, nossa, olha, essa é a Aline que não desistiu. É a Aline que quis voltar, que não desistiu e que agora tá dando tudo certo por causa dessa Aline, que tava no fundo do poço e que não desistiu. E eu ainda tô no fundo do poço. Mas eu tô subindo, eu tô devagarzinho saindo de lá. E eu não quero deixar eu me afundar mais, sabe? Eu tô decidida a fazer dar certo. Eu espero que vocês me apoiem, que vocês comentem muito, deem muito like, pra me ajudar a enxergar que tem muitas pessoas assim como eu, que desistiram dos seus sonhos, mas que não vão desistir mais. Que vão fazer por si. E talvez esse vídeo não faça muito sentido, talvez quando eu estiver editando vai ficar umas coisas meio desconexas, mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, eu não sei pra onde eu olho, eu não sei se o áudio tá maravilhoso, eu não sei de nada. Meu cabelo tá por fazer, aqui ó, tá metade feita, metade não. E eu não tô nem aí mais, sabe? Eu só quero fazer acontecer, eu só quero que meu canal dê certo. Eu só quero que o meu sonho dê certo. Eu só quero fazer as coisas acontecerem na minha vida. É só isso que eu quero. Eu tô cansada de viver o mesmo de sempre, mediano, e fazendo todo dia a mesma coisa. Aquela frase. Como que você vai conseguir um resultado diferente fazendo sempre tudo igual? E sabe, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa animada, eu sou uma pessoa que sempre enxerga o lado bom das coisas. É impressionante, por mais que eu esteja no fundo do poço, eu sempre fico assim, mas eu sei que isso vai melhorar. Eu sei que vai ter algum momento que isso vai passar.
Eu sei que tem algo bom nisso. Eu sei que eu vou aprender algo com isso. Eu sempre enxergo o lado bom, gente. Por mais que eu esteja no fundo do poço, por mais que eu esteja triste, chateada, sempre tem algo bom. Antes de começar esse vídeo, eu tava chorando. Mas sabe, esse vídeo já me deu ânimo. Porque eu sei que tudo depende de mim. Não depende de outra pessoa, sabe? Caraca! Quando a gente depende de outra pessoa, a gente fica de mãos atadas. Porque a gente fica assim, cara, eu vou pedir tal coisa pra pessoa que só ela sabe fazer. E talvez se ela falar não, eu não sei mais o que faço. Porque tem coisas que só dependem da gente. Mesmo assim, a gente vai lá e não faz. Então, eu tô animada agora, porque eu sei que isso só depende de mim. E agora eu não vou desistir, eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar nada me abalar mais. E eu sei que muitas coisas vão vir à prova pra que eu pare de novo. Muitas coisas, vai aparecer problema, vai aparecer situações, meu celular vai começar a dar uns negócios, provavelmente, porque sempre acontece isso. Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que gravar no meu tablet, nem que eu tenha que pegar o celular do meu marido, nem que eu tenha que gravar no celular do meu filho, fazer upload e ir numa lan house. Eu vou fazer acontecer. Nem se existe lan house ainda. Nem sei se existe, gente, mas eu vou fazer acontecer. Eu vou pegar o computador da minha irmã, eu vou, sei lá, eu vou dar um jeito. Mas vai sair. Agora vai, esse canal vai acontecer. E por favor, estejam comigo. Eu já tenho uma quantidade de inscritos boa, então deem muito like. Hypa o vídeo se tiver essa opção aí. Por favor, se você chegou até o final, comenta aí o que você achou desse vídeo. Comenta aí um sonho que você deixou de fazer, que você se arrepende. Ou um sonho que você tem, que você vai fazer acontecer. Comenta, gente. Eu quero ver de vocês também. O meu é fazer meu canal dar certo. Porque tudo depende de mim. Tudo depende de mim pra que dê certo. É o que eu gosto de fazer. É pequeno? Pode ser pequeno. Qualquer um consegue fazer isso. Mas eu não conseguia. E agora eu vou conseguir. Agora vai dar certo. Tamo juntas? Top. Acho que eu vou chamar esse episódio de Café com a sua amiga. Café com a sua amiga. Então é isso. Beijo, amigos, amigas. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.